Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Imagine investir em algo que parecia seguro. Um CDB. Renda fixa. Taxa alta. E ainda com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Agora imagine descobrir que, por trás dessa aparência de segurança, existia uma das histórias financeiras mais polêmicas do Brasil recente. Um banco pequeno cresceu rápido demais. Atraiu investidores com juros acima do mercado. Entrou no radar das autoridades. E acabou cercado por suspeitas, liquidação, prisão e bilhões de reais em risco. Essa é a história do Banco Master. O banco que prometia oportunidade, mas virou símbolo de medo no mercado financeiro. Antes de virar manchete, o Banco Master era conhecido como Banco Máxima. Era uma instituição pequena. Longe dos grandes bancos. Não tinha o tamanho do Itaú. Não tinha a força do Bradesco. Não tinha a tradição do Banco do Brasil. Mas tinha uma estratégia agressiva. Crescer rápido. E para crescer rápido, precisava captar dinheiro. Muito dinheiro. Só que banco pequeno tem um problema. Ele precisa convencer o investidor a confiar nele. E a forma mais rápida de fazer isso é simples. Pagar mais. O Banco Master passou a oferecer CDBs com taxas acima da média. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Na prática, você empresta dinheiro para o banco. Depois, o banco promete devolver com juros. Parece simples. Parece comum. Parece seguro. Mas existe uma verdade que muita gente esquece. Quando você compra um CDB, você está confiando naquele banco. E nem todo banco tem o mesmo risco. Mesmo assim, o Master tinha um argumento poderoso. A proteção do Fundo Garantidor de Créditos. O famoso FGC. O FGC pode cobrir até R$250 mil por pessoa, por instituição, dentro das regras. Para muitos investidores, isso parecia um escudo. A lógica era tentadora. Se o banco pagar, eu ganho mais. Se o banco quebrar, o FGC me protege. Parecia uma oportunidade quase perfeita. Mas no mercado financeiro, quando algo parece perfeito demais, é melhor desconfiar. O Banco Master começou a aparecer em plataformas de investimento. As taxas chamavam atenção. Assessores comentavam. Investidores comparavam. E muita gente pensava que tinha encontrado uma chance rara. Enquanto bancos grandes pagavam menos, o Master pagava mais. Enquanto alguns desconfiavam, outros apertavam o botão de investir. E assim o dinheiro entrou. Rápido. Em volume. Com confiança. Mas crescimento rápido pode esconder rachaduras. Segundo reportagens e investigações, o Banco Master enfrentava problemas de liquidez. Liquidez é a capacidade de pagar compromissos no prazo. Em palavras simples, é ter dinheiro disponível quando a conta chega. E quando um banco começa a ter problema de liquidez, o risco muda de tamanho. Porque banco vive de confiança. E confiança é como vidro. Depois que racha, ninguém sabe até onde a rachadura vai. Nos bastidores, o Master tentou encontrar uma saída. Uma das mais polêmicas foi a possível venda para o GRB. GRB significa Banco de Brasília. Um banco público, ligado ao governo do Distrito Federal. E aqui a história ficou ainda mais sensível. Porque não era só um banco privado tentando se salvar. Era uma operação envolvendo banco público. Dinheiro público. Interesse político. Pressão de mercado. E perguntas difíceis. Por que um banco público compraria uma instituição cercada por dúvidas? Quem ganharia com essa operação? Quem perderia se tudo desse errado? Essas perguntas fizeram o caso sair do mercado financeiro e entrar no centro da política. O Banco Central começou a olhar tudo mais de perto. O Banco Central é o órgão que fiscaliza os bancos no Brasil. Quando uma instituição oferece risco, ele pode agir. E no caso do Master, a situação chegou ao limite. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Liquidação é um fechamento supervisionado. O banco para de operar normalmente. Um liquidante assume o controle. As contas são analisadas. Os ativos são avaliados. As dívidas entram na fila. E os investidores passam a esperar respostas. Mas o choque maior veio logo depois. Daniel Vocaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal. Segundo reportagens, ele foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele tentava embarcar para Dubai. Esse detalhe incendiou a opinião pública. Um banqueiro. Um banco em colapso.
Bilhões em jogo. E uma tentativa de sair do país no meio da tempestade. A defesa dos envolvidos pode apresentar sua versão. A justiça ainda precisa concluir muita coisa. Mas a imagem já era forte demais. O Banco Master virou manchete. Virou medo. Virou escândalo. E virou uma pergunta nacional. Como isso foi permitido? As investigações passaram a apontar suspeitas de operações fraudulentas. Uma das partes mais comentadas envolve carteiras de crédito. Carteiras de crédito são pacotes de empréstimos e dívidas. Esse tipo de operação existe no mercado financeiro. Mas, segundo as investigações, algumas carteiras teriam sinais graves de irregularidade. A suspeita é que ativos ruins ou problemáticos tenham circulado como se fossem bons. E quando ativos ruins são vendidos como bons, alguém fica com a bomba na mão. Mas quem estava segurando essa bomba? O banco? Outras instituições? Investidores? O sistema inteiro? Foi aí que o FGC entrou no centro da história. O fundo que muitos viam como escudo passou a ser testado em uma escala gigantesca. Falava-se em dezenas de bilhões de reais. Mais de 40 bilhões. Talvez perto de 50 bilhões. Um valor assustador. E isso levantou uma dúvida incômoda. O FGC protege o investidor. Mas será que estava preparado para uma pancada desse tamanho? Porque o FGC não é dinheiro mágico. Ele é formado por contribuições do próprio sistema financeiro. Quando a conta fica gigante, ela não desaparece. Ela muda de lugar. E o mercado inteiro sente. Bancos menores ficam sob suspeita. Investidores fogem de taxas altas. Corretoras precisam se explicar. Autoridades precisam dar respostas. E o investidor comum fica no meio do caos. A pessoa que só queria ganhar um pouco mais. Que viu uma taxa melhor. Que confiou na plataforma. Que confiou na garantia. Que achou que estava fazendo uma escolha inteligente. De repente, essa pessoa descobre uma verdade dura. Renda fixa não significa risco zero. Banco autorizado não significa banco saudável. Garantia não significa paz imediata. E taxa alta quase sempre tem uma história escondida. Talvez essa seja a pergunta mais polêmica do caso. A culpa é só do investidor. Será que uma pessoa comum deveria saber analisar o risco de um banco inteiro? Será que as plataformas deveriam ter filtrado melhor? Será que a fiscalização deveria ter agido antes? Ou será que todo mundo só percebeu o tamanho do problema quando já era tarde demais? O Banco Master virou alerta porque mostrou uma fraqueza do brasileiro. Nós amamos rendimento alto. Mas odiamos falar de risco. Queremos ganhar mais que a média. Mas nem sempre perguntamos por que alguém está pagando mais que a média. Queremos garantia. Mas nem sempre entendemos as regras da garantia. Queremos oportunidade. Mas esquecemos que toda oportunidade tem preço. E o mercado sabe disso. Ele sabe que uma taxa bonita chama a atenção. Sabe que a palavra garantia acalma o medo. Sabe que muita gente compara números, não bastidores. Por isso, existe uma frase que deveria aparecer em toda tela de investimento. Se estão te pagando muito mais, talvez você esteja assumindo algo que não entende. O Banco Master não é apenas a história de um banco em queda. É a história de como o risco pode vir disfarçado de segurança. É a história de como bilhões podem evaporar quando a confiança desaparece. E é a história de como uma promessa bonita pode virar um pesadelo. Quando um investimento parece bom demais, talvez ele não seja oportunidade. Talvez seja aviso. Quando um banco pequeno paga muito mais que os grandes, pergunte por quê. Quando alguém usa garantia como argumento principal, pergunte o que está por trás. Porque no mundo financeiro, a maior armadilha nem sempre parece golpe. Às vezes, ela parece investimento. Às vezes, ela aparece na corretora. Às vezes, ela vem com uma taxa maravilhosa. E às vezes, ela vem acompanhada da palavra mais perigosa do mercado. Garantido. No caso do Banco Master, muita gente só percebeu isso quando a armadilha já tinha fechado. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.